primeiro lugar, vamos pensando, claro, nos princípios como comandos essenciais do sistema normativo. Os princípios, eles constituem para o sistema normativo as bases, não é? As sapatas, os alicerces conceituais do sistema normativo. É por isso que em todas as disciplinas nós estudamos primeiro os princípios para depois entrar nas regras. Né? Muitos autores clássicos da teoria geral do direito e também do direito constitucional dedicaram grande parte de suas obras à questão do conteúdo normativo dos princípios. Então, hoje, nós já consideramos os princípios como comandos normativos concretos, de tal sorte que, para citar um exemplo muito comum, as pessoas ainda têm um pouco essa, por inércia, a mania de dizer isto aí é legal, mas não é moral. Ora, o que não é moral também em desacordo com o direito, porque a moralidade é um princípio esculpido, por exemplo, especialmente na nossa Constituição, e, portanto, aquilo que não é moral do ponto de vista do que prevê a ordem jurídica, em especial na administração pública, não é lícito, porque não há esse apartamento entre o que é princípio e o que é regra, portanto, se por acaso um ato administrativo for reputado como imoral, ele não deve permanecer na ordem jurídica porque ele é ilícito. Isso é um exemplo de como o princípio deixa de ser, ao longo do desenvolvimento da evolução do direito, deixa de ser apenas um elemento de censura não jurídica para ser ele próprio, princípio da moralidade, uma norma. Né? Então, quando nós falamos de princípios, nós estamos falando de comandos que devem ser observados nos casos concretos, observados no cotidiano dos conflitos, das relações jurídicas, de tal sorte que, mais um exemplo, se uma determinada conduta de um sujeito de direito estiver envolta em má-fé, né, não se trata simplesmente de um vício de natureza social. A má-fé terá os seus efeitos para o direito. Então, um ato, um contrato, uma manifestação processual poderá ser reprimida, reprovada, refutada, por exemplo, num processo judicial, pela sua qualidade de ofensa ao princípio da boa-fé. E os princípios, como tivemos a oportunidade de conversar já no presente semestre letivo, eles ilustram o processo como um todo e, obviamente, o processo do trabalho. Assim, portanto, nós vamos encontrar para a concretização do processo do trabalho princípios que são princípios de nível constitucional, princípios que são do processo em geral e princípios que são específicos do processo do trabalho. Hoje, pretendo, então, fazer uma reciclagem, uma revisão do que conversamos acerca dos princípios constitucionais do processo. Bom, a Constituição brasileira de 1988 trouxe os princípios constitucionais do processo prevalentemente
nosso artigo 5º. O artigo 5º da Constituição é o dispositivo relativo aos direitos fundamentais da pessoa, né? Notem quanto isso é importante para o estudo que fazemos agora. O processo, a jurisdição, né, ela está no nosso sistema jurídico posicionada como direito fundamental. E não poderia ser diferente. O Poder Judiciário é um dos 3 poderes que formam a estrutura do Estado. Num vídeo anterior, que era um vídeo um pouco mais de natureza política, eu expus sobre a divisão funcional do poder, além da divisão territorial do poder. Então, o poder no Estado brasileiro, que é conformado constitucionalmente como um Estado democrático de direito, o poder é, por definição e necessariamente dividido. Essa divisão do poder, ela já era advogada por Aristóteles, foi desenvolvida em termos teóricos por Locke, John Locke, né, nos seus 2 tratados sobre o governo. É um livro que está escondido aqui na minha frente, não atrás. Também no trabalho clássico de Montesquieu, não é? Sobre a tripartição do poder. Então, que poder cabe ao judiciário, ao corpo de juízes do Estado Democrático? Cabe principalmente o poder de dirimir conflitos entre sujeitos de direito e também num sistema que os franceses, e salvo engano foi o próprio Montesquieu que apresentou essa expressão, le pouvoir arrête le pouvoir, ou seja, o poder para o poder limita o poder. Um poder restringe o outro. Há restrições, portanto, recíprocas entre os poderes, que na dicção da nossa Constituição, né, temos o quê? Aquela expressão constitucional de que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Essa harmonia, leia-se, embora pareça um paradoxo, mas a harmonia entre os poderes depende de que, nos termos da Constituição, um poder limite, um poder, de algum modo, sempre restrinja o outro. Daí que o executivo, além das funções típicas de poder executivo, de administrar o governo, não é? As funções tipicamente administrativas do poder executivo, o executivo eventualmente legisla, eventualmente julga. O que acontece, por exemplo, nos processos administrativos, né? Os processos administrativos fiscais, por exemplo, processos administrativos disciplinares. O judiciário administra as suas matérias funcionais e legisla para si próprio quando elabora, por exemplo, os seus regimentos internos, né? Quando disciplina a atuação cotidiana, por exemplo, dos seus juízes ou de seus servidores. O legislativo também faz de modo marginal
atividades que seriam, em princípio, próprias do Poder Executivo e do Poder Judiciário. A mais notória delas, talvez, infelizmente, porque tem se repetido mais do que eu diria historicamente aceitável na história recente brasileira, mas o Poder Judiciário, por exemplo, o Poder Legislativo, por meio do Senado, julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Né? Poderes que se restringem reciprocamente, né? Que são independentes e harmônicos, o Poder Judiciário naturalmente está regido na sua atuação como um todo e na sua atuação preponderante, que é a de resolver conflitos, o Poder Judiciário, na sua atividade típica, que é a atividade, portanto, jurisdicional, está vinculado a princípios constitucionais. O primeiro princípio, deixa eu pegar aqui, água, tá? Água atrás do o poder, desculpa, o poder judiciário, na atividade jurisdicional, portanto, precisa seguir normas fundamentais, que são os princípios do processo. O primeiro princípio a ser mencionado é o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, o due process of law, a expressão original britânica, depois transferida também ao direito norte-americano, importa a obediência ao que nós poderíamos chamar de um modelo constitucional do processo. No outro dizer, a Constituição ela desenha, né, na expressão de seus direitos fundamentais, um modelo de processo que se pauta por algumas características que são essenciais para nós. A característica de um processo que tem de ser democrático. Um processo que tem de ser fiel a um ordenamento legal, né? Fiel aos comandos constitucionais. Né? Um processo, portanto, que respeite ao máximo direitos fundamentais. Então, é um processo que, e daí o caráter amplo dessa expressão devido processo legal, é um processo em que, por exemplo, as partes têm amplo direito de manifestação de suas teses, de suas defesas, não é? Do manifestação, expressão dos seus requerimentos. Né? É um processo em que o juiz é imparcial, é um processo em que o juiz, como vou explicar adiante, o juiz não seja um juiz ad hoc. Né? É um processo, portanto, e também que os processos sejam, que os atos sejam públicos. Né? Esse é um processo, então, que segue um modelo constitucional. Devido processo legal, portanto, só funciona se nós tivermos, em primeiro lugar, uma Constituição democrática, uma Constituição que seja uma Constituição plural, que seja de todos, em que nenhum cidadão, nem mesmo que seja ele o presidente da República, ou o presidente do Congresso Nacional, ou o presidente
do Supremo Tribunal venha à frente de câmeras de televisão dizer: eu sou a Constituição. Este eu sou a Constituição só é aceitável se alguém disser assim: sou eu e todos. Todos nós somos a Constituição. A Constituição é a construção jurídica de uma vontade que é plural, que é uma vontade popular, democrática, veiculada numa Assembleia Constituinte, que é, portanto, o veículo do máximo poder dentro do Estado, que é o poder constituinte. Então, este devido processo legal, como diz o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Portanto, todos se submetem ao processo legal, se assim ocorrer de o Estado precisar intervir para decidir qual é a medida do direito de cada um. As implicações, portanto, disto, né, são os desdobramentos, né, desse modelo constitucional. Dizia eu alguns minutos atrás, portanto, que o devido ao processo legal implica que não existam juízes ad hoc, que o juiz seja imparcial. Né? E aí nós passamos para o primeiro princípio já decorrente dessa ideia de modelo constitucional do processo, que é o princípio do juiz natural. O artigo 5º, inciso 37, eu olho para o quadro que nem eu olho na sala de aula. O inciso 5º, inciso 34, eu vou deixar essa Constituição aqui do lado. Inciso 5º, inciso 34. Aliás, desculpa, inciso 37. Estabelece que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E o inciso 53, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, vejam, é fácil explicar o princípio do juiz natural por um exemplo que eu diria que é um exemplo a contrário senso. E que aqueles que, por acaso, foram meus alunos de direitos humanos vão de lembrar. É fácil explicar o que é um tribunal de exceção. O Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes dos algozes nazistas, né, em que pesa a sua importância histórica e, curiosamente, nem nós, os mais, digamos, os mais radicais defensores dos direitos das pessoas, né, dos direitos de defesa, dos direitos humanos, etc., historicamente, ninguém terá coragem de dizer que o Tribunal de Nuremberg foi uma coisa ruim, dadas as atrocidades que foram cometidas pelos dirigentes nazistas. Mas o Tribunal de Nuremberg, se formos avaliá-lo pelo prisma do processo moderno, é um evidente exemplo de tribunal de exceção. Os juízes foram escolhidos e o tribunal se foi formado ex post facto, ou seja, depois do fato. A rigor, o que nós estudamos em direito penal a respeito da anterioridade da lei penal, nullum crime, nulla pena sine previa lege, também ali não houve, porque os tipos penais
foram construídos também ex post facto. Depois que os fatos criminosos já haviam ocorrido, é que se determinou que certas condutas eram crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Mas os tipos se estabeleceu depois dos crimes. O tribunal foi feito com juízes escolhidos quando já se sabia quem eram os réus. Isso é, evidentemente, tribunal de exceção. Né? Isso, evidentemente, é o direito penal que não está, por exemplo, na nossa Constituição. Mas aconteceu. Juízes escolhidos para julgar fatos que já se sabia quais eram. É disto que não se trata o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural implica que juízes competentes, a expressão juiz competente, essa do inciso 53 do artigo 5º, juízes competentes já haja previstos no sistema jurídico antes do fato. Antes que haja o conflito, já existe um juiz que no sistema jurídico se considere o juiz para julgar aquele fato que talvez aconteça. Aquele fato que vai acontecer um dia depois. Mas o juiz já está definido. Não é um juiz, portanto, de exceção. É um juiz que, antes do fato, já é o juiz próprio, já é o juiz a quem caberá julgar aquele fato se ele ocorrer. De tal maneira que, para cada um de nós, que apenas didaticamente gostamos de dizer isso, se algum de nós cometer um crime, dependendo do crime, dependendo de onde se der o fato, o juiz já é um juiz que está esperando no sistema. Se você ou eu, e, de novo, isso é só, por favor, um exemplo didático. Mas se não vamos botar nem eu, nem você, né? Mas se o João, domiciliado, se tiver algum aluno João, é só coincidência. Se o João, domiciliado em Manacapuru, cometer um crime doloso contra a vida, já se sabe de antemão que o juízo competente será a vara do tribunal, do júri, ou sei lá, o juiz de direito daquele município, se for juiz de vara única, portanto, um juiz que também será o juiz do tribunal, do júri, daquela localidade, locus regit actum, né? Em princípio, né? O juiz competente é o do local do fato. Então, não é o juiz Gerfran, ou Maria, ou Antônio, pessoa juiz, que é o juiz competente. É o juiz do tribunal, da vara, do júri, do lugar onde foi cometido o crime doloso contra a vida. Esse é o juiz natural. É o juiz que o sistema jurídico designa anteriormente a que o fato, o conflito, a violação do direito aconteça, é o juiz que já está lá, digamos, inerte, importante, inerte, esperando
a eventualidade do conflito acontecer. A contrário senso. Seria o não juiz natural, aquele que de repente, bom, o que aconteceu aí? Ah, foi. Ali foi um crime passional. Né? O, o marido, fulano de tal, né? é, espancou a sua esposa, sua cônjuge. Ah, sem vergonha, né? Sem vergonha, batendo em mulher. Vamos botar para julgar aquela juíza que é bem rigorosa. Talvez no íntimo, né? Todos nós até gostassemos. Bem feito para ele, né? Vai ser julgado com aquela juíza que é linha dura. Mas não pode. Isso contrariaria o princípio do juiz natural. Né? Então, conforme as regras de competência, que nós até já estudamos e ainda vai caber uma revisão sobre isso, conforme as regras de competência, se eu sou empregado, prestei serviços para um empregador na empresa lá em Manacapuru, para manter a referência ao município aqui próximo, né? Terra natal do meu avô materno, eventual conflito decorrente dessa relação de emprego terá, conforme as regras do nosso sistema, terá como juiz natural, o juiz competente, o juiz do trabalho, no caso da vara, que tem uma vara lá, né? Da vara de Manacapuru. Né? Isso é tão interessante que é absolutamente indiferente para nós que estudamos direito se o juiz da vara do trabalho de Manacapuru é o Gerfran, a Antonieta, o, o, o Mário Rocha, o, o Jair da Silva, né, o Messias dos Santos. Né? A pessoa que é o juiz não, não é uma informação relevante. Até porque os juízes podem, por razões funcionais, ser removidos, aposentados e assim por diante. Aí, quando nós cuidamos de processos que já existem e também lembrando um princípio que é magnífico dentro do nosso direito constitucional, o princípio da igualdade. No processo, isso é traduzido por uma expressão já bem processual mesmo, né? Que é a da paridade de armas. As partes no processo, elas são tratadas, precisam ser tratadas de um modo isonômico. O processo é mais simples. As partes têm de ter no processo as mesmas chances. As mesmas chances de manifestação, as mesmas chances de produzir provas, as mesmas chances de se reportar ao juiz. Né? Porque, lembrando, o processo tem de ser um processo democrático. Então, de acordo com o artigo 39, inciso 1º da Constituição, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, é o inciso 1º, assegurar às partes igualdade
de tratamento. Isso é importante, e aí eu já até emendo, quando nós nos referimos ao princípio do contraditório, que nós geralmente usamos na expressão sintética contraditório e ampla defesa. O contraditório uma, é um princípio intimamente relacionado com a ideia da paridade de armas, com a ideia de igualdade de participação no processo. As partes deverão ter sempre a oportunidade de responder umas às outras. O juiz não deve, de nenhum modo, né, por exemplo, decidir ou proferir decisões, desculpa quando eu saio um pouco da tela, decisões que impliquem para uma ou outra parte uma surpresa, por exemplo. Né? Então, já falando do contraditório, e aí o inciso 55 do artigo 5º da Constituição estabelece que aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, partes que têm igualdade em termos amplamente democráticos para se manifestar no processo, devem também ter, e como eu disse, isso tem uma relação íntima, devem ter essa oportunidade plena de se contradizer. Bonito, né? Essa expressão contraditória. As partes têm o direito de se contradizer uma com a outra. Né? A contradição interna do discurso, o meu discurso ser contraditório internamente é problemático, mas uma parte em face da outra é o esperado que sejam elas contraditórias, porque se não houvesse essa contradição, não teria havido processo, não existiria lide, né? Se não houvesse essas pretensões em conflito, essas pretensões em contraditório. Então, o contraditório e ampla defesa implica para o processo que as partes têm o direito e o Poder Judiciário tem o dever permanente de informação. O processo tem de ser, em princípio, transparente, público. Vou mencionar a publicidade adiante, tem de ser transparente, tem de ser público. As partes têm de ser, a todo momento, informadas, cientificadas dos atos do processo, do desenrolar do processo. Né? Os juízes não podem proferir decisões secretas. Né? Tudo que o juiz decide do processo tem de estar aberto sempre para o conhecimento das partes. As partes têm o direito de uma coisa que nós podemos chamar de possibilidade de reação sempre que o juiz decidir algo desfavorável, deve haver sempre algum mecanismo, ou recurso, ou remédio constitucional, seja mandado de segurança, habeas corpus, né? Uma reclamação para o Supremo Tribunal, mas as partes têm de ter sempre essa possibilidade de reagir aos atos do juiz que lhes são desfavoráveis. Né? E também, se o juiz não pode decidir secretamente, o juiz também não pode decidir surpreendendo as partes. Há uma decorrência do contraditório, que é o princípio da vedação da decisão surpresa. Né? E isto é bem previsto aqui, né? No artigo 10 do Código de Processo Civil. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deveria decidir de ofício. Então, até para matérias em que o juiz é obrigado a decidir de ofício, por exemplo, para reconhecer uma nulidade ocorrida no processo, mas o juiz, mesmo nesses casos, deve decidir e dar, avisar para as partes que vai decidir, né? Manter as partes informadas do que está decidindo. É proibido para o juiz decidir clandestinamente. O juiz tem de decidir publicamente. E vejo que isso é importante para a gente não confundir, que ainda que o processo corra sob segredo de justiça, são casos excepcionais que eu vou mencionar daqui a pouco, obviamente para as partes não pode haver esse segredo, né? Para as partes, o processo tem de estar sempre disponível, né? A propósito do dever de informação e também a propósito contraditório, cabe lembrar que o artigo 9º do Código de Processo Civil, né, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Né? Então, eu, juiz, decidir contra o interesse de uma das partes do processo sem ouvi-la primeiro. Em outras palavras, assim, escuta aí. E aí, qual é a sua defesa? Você tem defesa? Né? Claro que eu estou fazendo aqui um diálogo em termos muito informais, mas que rigorosamente é o que deve acontecer no processo. Né? Muito bem. Eu tinha pulado, só porque eu emendei aqui no contraditório de ampla defesa, o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que tem o comando segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Né? Então, aquilo que a gente sempre comenta, o direito de ação como um direito individual, direito fundamental. Né? Se o seu direito for violado, você terá sempre o dispositivo constitucional lhe amparando para buscar reparação no Poder Judiciário. Apenas para reforçar o que certamente eu disse em aula, que o direito de ação não é só o direito de protocolar a petição. Né? Claro que há um desdobramento desse direito, que é o direito de peticionar ao Poder Judiciário, né, para que seja deflagrado, impulsionado o seu processo, mas isto implica o direito à solução integral do mérito, ou seja, que você ajuize a ação e que o Estado dê a resposta, que haja sentença, que haja decisão do mérito. Né? Naturalmente, o direito é que o seu mérito seja decidido, não é o direito de que ele seja decidido em seu favor, porque naturalmente o Poder Judiciário pode decidir que o direito que você invoca não há. E o que é importante em termos do processo moderno? Você tem a sentença, que, por exemplo, constitui para você um direito de natureza patrimonial, digamos, né? Uma obrigação de pagar, ou de fazer, mas vamos pensar no clássico aqui da obrigação de pagar, e esse processo precisa, ou essa sentença precisa passar para a fase executiva, para a execução. Então, a sentença judicial decretou que você tem direito de receber do seu empregador R$ 2.500 a título de uma indenização. O processo não pode terminar aí, na decisão que condena o réu a pagar R$ 2.500.
Você precisa dos R$ 2.500 na sua mão ou na sua conta bancária. Precisa, portanto, que o objeto da sentença de mérito seja também satisfativo em termos concretos do seu direito. Então, o direito de ação também implica esse conteúdo da satisfatividade. Ou seja, é o direito de deflagrar a ação, é o direito de obter uma sentença de mérito e o direito de que essa sentença de mérito se constitua em efetiva satisfação da sua pretensão. E o Estado não pode fugir disso, sob pena de violação de um direito fundamental. As decisões judiciais, é um princípio constitucional, têm de ser motivadas. Isto está no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Eu ontem, escrevendo uma decisão, eu expus isso de um modo que eu considerei particularmente didático. Tudo que nós dizemos nas nossas profissões jurídicas, qualquer delas, para instruir um inquérito policial, isso é uma obrigação para o delegado, né? Para o Ministério Público, quando apresenta as suas ações, os advogados, os juízes, todos nós temos um dever inescapável de fundamentar as nossas pretensões, fundamentar os nossos pedidos. Nós somos escravos dos porquês. E quem é mais escravo dos porquês do que todo mundo é o juiz. O juiz só pode decidir sob fundamentos. O juiz tem de apresentar os seus fundamentos. Isso está no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Está, por exemplo, no artigo 11 do Código de Processo Civil. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados sobre todas as suas decisões sob pena de nulidade. Né? Então, nós temos sempre que explicar por quê, fundamentar, expor os pontos do direito positivo e dos fatos que justificam as nossas decisões que se veiculam ao final das nossas sentenças, por exemplo, dos acordos, etc. Esses mesmos comandos, o 93, inciso 9 da Constituição e o artigo 11 do Código de Processo Civil, já estipulam também que as decisões, os processos têm de ser públicos. As decisões têm de ser todas públicas. Não é? Não se admite, em princípio, o segredo, o sigilo, né? Salvo naquelas situações permitidas, orientadas pelas regras processuais. O nosso direito são excepcionais essas hipóteses, né? Eu agora vou ficar devendo um pouquinho para vocês, daqui a pouco eu digo assim, as hipóteses de exclusão da publicidade. Aliás, eu acho aqui já. Assim, artigo 189 do Código de Processo Civil. Eu achei rápido aqui no livro. Os atos processuais são públicos. Essa é a regra geral. Portanto, todavia tramitam em segredo de justiça aqueles em que exige o interesse público social, os que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Aqueles em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Os que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral,
desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Né? E o parágrafo 1º do artigo 189, como eu tinha por alto comentado aqui, o direito de consultar os autos de processo que tramite segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Naturalmente, não há processo que seja secreto, absolutamente secreto. Naturalmente, as partes do processo acompanham o processo. Né? Não fica um processo em segredo só para o juiz. Isso não há no nosso sistema. Né? O processo tem de ter duração razoável, tá? Está no artigo 78 da Constituição Federal. Né? Então, os juízes devem velar para que os processos tramitem do modo mais rápido possível. É claro que esta regra, né, nos termos, inclusive, que infraconstitucionalmente se colocam no artigo 12, né, da Constituição, que trata da Constituição, desculpa, do Código de Processo Civil, que trata, inclusive, da obediência preferencial a uma ordem cronológica de apresentação dos processos, né? Mas isso tudo tem de ser visto com razoabilidade, por isso duração razoável, né? Em outras palavras, isso é um comando para que os juízes ajam com diligência, né? Para que se alcance o desígnio constitucional do próprio direito de ação, que eu comentei há pouco, que é que o mérito dos processos seja decidido. Né? O Código de Processo Civil 2015, ele, em vários pontos do seu texto, ele expressa essa necessidade de que o juiz julgue o mérito, né? E que isso se dê em tempo razoável. Daí a aplicação de uma série de outros princípios de natureza processual que eu comentarei em sessões posteriores. Também cabe mencionar aqui o princípio insculpido previsto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição, que é o da vedação da prova ilícita. Então, até por uma correspondência aí com a necessidade de boa-fé processual, né, não se admitem no processo provas que tenham sido produzidas de um modo não permitido, não abrigado pelo direito. Então, sei lá, o empregado leva para o processo uma transcrição de uma conversa telefônica entre os sócios da empresa que ele obteve, sei lá, grampeando o telefone dos patrões, usando tecnologias que a gente sabe que existem por aí de clonar, sei lá, o WhatsApp, o Instagram de terceiras pessoas, né? Então, esse seria um tipo de prova não admitido no processo. Estou dando aqui um exemplo trabalhista, né? Ou então de supressão, de subtração de documentos da empresa. Né? O empregado vai lá na surdina, no escritório do patrão e pega lá documentos da gaveta do patrão e leva isso para provar no processo. No processo de trabalho, isso a gente vai, claro, estudar quando em algum momento nós chegarmos no capítulo, na unidade relativa às provas. Claro, né? E há temperamentos para isso, né? Eventualmente, há documentos que são bilaterais, né? O contra-cheque. Então,
se o documento ele é de produção bilateral do empregado do patrão, é claro que, se eventualmente houver dúvida quanto ao modo adotado pelo empregado para obter esse contra-cheque, talvez esta circunstância seja relevada, porque, afinal de contas, não era um documento do patrão, era um documento dos dois. Né? Mas isso são situações bastante específicas de determinados casos concretos. Né? Importante é que a regra, provas precisam ser obtidas sempre, indicadas sempre na forma da lei. Né? Até que eu consegui ser mais ou menos rápido. Né? Deu menos de 1 hora para revisar um subcapítulo, um capítulo importante da unidade. Né? Eu vou falar de outros princípios, eu vou fazer uma exposição também breve aí, retrospectiva sobre partes e procuradores no processo, e por hoje eu acho que tá bom. Tá? Então, abraços a todos e até a próxima.